Vida de artista é foda. Embora as pessoas cotidianamente consumam arte, poucas delas sabem de onde vem essa arte e o que passa nas cabeças dos artistas que produzem essa arte a ser consumida pelas pessoas. O meu objetivo nesse filme é justamente trazer para vocês um pouco desse conteúdo, loucos e locais que fazem a arte no nosso estado, o Rio Grande do Sul. Então, vamos junto? No convite para essa viagem que eu estou fazendo para vocês, eu parto aqui da minha cidade, Sapucaia do Sul. E além de ser um amigo de longa data, o nosso primeiro entrevistado é um artista de renome na nossa região e também um cara de um talento ímpar. Então vamos ouvir o que ele tem para falar pra gente. A arte tá em tudo, né? Às vezes as pessoas só faltam um pouquinho de visão para analisar a vida. A arte vem da natureza, né, cara? É um troço foda. Flui. Desde os tempos primitivos, a galera sempre pintou caverna, se pintou, enfim. A arte da vida, a arte da fala, de se comunicar bem com as pessoas. A arte é fundamental, cara, é pra vida. Tu pode ser, sei lá, um pintor clássico, ou pode ser um grafiteiro. Tu vive de arte, cara. Tu trabalha com cozinha, tu vive com arte. A arte é cotidiana, é natural, é que nem respirar. Comecei com a arte naturalmente, desde pirralho, né? Antes de aprender a falar, já comecei a rabiscar alguma coisa. Isso foi acontecendo, né? Tipo, naturalmente, escola, em casa, sempre desenhando. E dos 9 para os 10 anos, a gente veio para Porto Alegre, sempre desenhando. 13, 14 anos, comecei a andar pela rua ali, comecei a me envolver com o lance do skate, música. Já grafitava desde os 16, 17 anos ali. Aos 18 comecei a trabalhar com isso, me sustentava com isso. E daí veio a tatu, já estava por conta, vamos lá, nunca mais parei. Pensem bem, eu, Eduardo Preto, metaleiro convicto, praticante, entrevistei um músico underground. O cara produz música eletrônica, o cara está envolvido em raves e todo esse movimento alternativo. Vamos ver o que ele tem para falar pra gente. A arte é o complemento para toda a vida. As manifestações culturais ao longo de toda a civilização conseguiram traduzir as inquietações da alma, da manifestação do pensamento em forma da arte. A inserção da arte, ela diz diretamente como nós nos relacionamos com o mundo. A arte ela está presente em todos os aspectos, seja no design das próprios instrumentos que o homem utilizava. Conseguimos nos relacionar às vezes com outro povo sem conhecer uma palavra, através de sons, através de imagem, através de manifestações artísticas. A arte é uma das maiores forças que une todas as pessoas, independente grau de conhecimento, de discernimento, como a questão que tu decora a tua casa, a questão que tu utiliza para ouvir tua música no teu momento de lazer, a maneira que tu canta quando tu tá feliz. A arte é uma parte essencial da vida de todas as pessoas. Um dos grandes desafios na produção desse filme foi sintetizar as ideias dessas cabeças maravilhosas que eu entrevistei durante a produção dele. Fechar a agenda, coincidir horários, contatar os artistas, até pareceu dificultoso no início, mas depois se revelou fácil. Quando eu vi as ideias maravilhosas dessas cabeças, o mais difícil foi sintetizar em uma entrevista.
voltar na igreja de São Pelegrino, em Caxias do Sul, onde eu morei quando eu era criança, foi uma surpresa em tanto. Eu não fazia ideia do que me esperava quando eu entrei de novo, agora adulto. Depois das portas de bronze ali da entrada que mostram a epopeia da imigração italiana, eu me deparei com uma réplica da Pietà de Michelangelo. Mesmo sabendo que é uma cópia, a delicadeza da escultura impressiona, a forma como os detalhes foram reproduzidos. É impossível não parar e dedicar um tempo para olhar aquilo com muita atenção. Dentro da igreja eu fui envolvido por uma atmosfera quase sagrada, não pela fé, mas pela arte. Os afrescos do ícone Aldo Locatelli no teto são de tirar o fôlego, comparados somente aos da Capela Sistina, segundo alguns especialistas. São pinturas que contam histórias bíblicas e homenageiam ao mesmo tempo os imigrantes italianos que ajudaram a construir a cidade. E a cada detalhe é um convite à contemplação e reflexão. Aquela luz que atravessa os vitrais ali dá um clima quase cinematográfico. E cada canto da igreja parece ter uma cena escondida, como se fosse um museu silencioso, pulsando arte por todos os lados. Foi estranho e bonito estar ali, naquele lugar que fez parte da minha história, mas que só agora eu comecei a enxergar de verdade. E eu saí com aquela sensação boa, de ter redescoberto algo que sempre estava ali. Sabem como é, né? A próxima pessoa que vocês vão conhecer é uma pessoa incrível. Começou como tatuadora, depois virou animadora, depois virou designer. É uma designer de mão cheia. Vamos ouvir o que ela tem para falar a respeito da criação da arte pra gente? Eu acho que a arte está em tudo que a gente vivencia na vida nos nossos dias, assim. A roupa que a gente está usando com uma estampa é arte, foi alguém que criou. Tudo isso teve o toque de uma pessoa por trás, um artista, um videomaker, um ilustrador. E por mais que hoje a gente tenha a inteligência artificial, ainda por trás da inteligência artificial tem uma pessoa para criar aquele prompt, para ensinar ela a fazer aquilo. Porque a gente sai na rua, uma placa, um anúncio, sabe, qualquer coisa que a gente está consumindo visualmente, música também, em leitura, é tudo arte. Eu acho que o mundo ele revolve na arte, né? Sem a arte a gente não ia ter a vida que a gente tem, a gente não ia ter as coisas que a gente tem para apreciar, para olhar. Olhando TV não dá para negar, é arte aquilo que tá ali. Por mais seja um jornal, por mais seja uma novela, é arte nas suas diversas formas que existem. Eu comecei na arte desde criança, desde que eu peguei um lápis pela primeira vez e eu nunca mais parei. E aí isso acabou moldando a minha vida a partir dali e inclusive na minha carreira. E foi basicamente assim que eu comecei nesse meio. Subindo a Serra Gaúcha, um lugar que é obrigatório de se conhecer é o templo budista que fica em Três Coroas, aqui no RS, o Kadroling. Além de ser um lugar super tranquilo, o que mais me impressionou foi a arte. Tudo lá é feito com um cuidado absurdo. As pinturas nas paredes, nas estátuas, as esculturas, os detalhes no teto, tudo cheio de cor, com significados profundos do budismo tibetano. As estátuas são incríveis, grandes, super detalhadas, e cada uma representa um aspecto da espiritualidade, compaixão, sabedoria, e não estão ali só para decorar, elas fazem parte das práticas e dos ensinamentos deles. Tem as mandalas, que são os desenhos super elaborados, cheios de simetria. Parece só arte bonita, mas são usados para meditar, para contemplar. É como se cada tracinho ali tivesse uma função espiritual. Tudo feito com orientação dos mestres tibetanos, então não são réplicas, é tudo autêntico. No fim é a arte, mas também a prática espiritual. Tu sente isso no ar, vale muito a visita.
Esse próximo entrevistado merece uma parte um pouco diferenciada dos demais. Esse cara cruzou o planeta e veio parar aqui no Rio Grande do Sul. O Genshap, que veio do Tibete, acabou se apaixonando por uma gaúcha, pela cidade de Três Coroas, e firmou aqui a sua nova residência. Eu nasci em Tibete, chama região Tege. Meu tio, ele é um dos mais famosos da arte, como lá na China, como na Tibete. Então, atravesso ele, sou apaixonado para a arte. Sem arte, seria o mundo, faltaria amor, paz, sem alegria. Porque cada dia, cada momento, a arte, ele te abraça como uma mãe. Como eu sou apaixonado, arte é cultura, gastronomia. Essas três coisas é fundamental no mundo. Arte e cultura é nosso. Então eu espero que você se dê valor. Como eu venho lá do Tibete, vários lugares do mundo fez arte. Então, realmente, brasileiros precisam reconhecer arte brasileira, nacional, valoriza. Então, sem eles, seria nosso país, Brasil, não conseguiria sorrir. Quantas pessoas chegam aqui, sorrir, porque envolve arte. Arte e cultura não tem barreira. Arte e cultura é nossa. Restantes, temos meu, teu. Isso aí. Muito além de ser a terra das charqueadas e dos doces, Pelotas tem uma relíquia histórica e artística incrustada no seu coração: a Biblioteca Municipal. E tu sabia que Pelotas abriga uma das bibliotecas mais charmosas do Brasil? A Biblioteca Pública Pelotense foi fundada em 1875 por um grupo de visionários liderado por Antônio Joaquim Dias, e começou só com 960 livros, num terreno doado pelo Visconde da Graça. Hoje em dia, ela segue firme e forte na Praça Coronel Pedro Osório, ocupando um prédio lindão desde 1888. E olha só, o segundo andar, inaugurado em 1915, com o projeto de Caetano Casareto, é um verdadeiro palco para a arte e cultura da cidade. Ali estão expostas obras de arte de diversos artistas gaúchos e internacionais, entre eles o grande ícone Aldo Locatelli. Lá tem exposições incríveis com artistas locais e regionais, um museu histórico no subsolo, pinturas, esculturas, fotografia e muito mais. E acaba sendo um lugar que tem muito mais que livros, é um ponto de encontro da criatividade e da cultura pelotense. Muito além do turismo tradicional e da sua catedral de pedra e suas belezas, a cidade de Canela possui talentos que estão ocultos na sua cidade. Um deles é Bernardo Camarão, um artista plástico que eu acabei conhecendo nas andanças durante a produção desse filme e se revelou uma pessoa incrível. Bom, a arte, né, hoje em dia, ou sempre, ela é fundamental. Acho que é um momento que a gente excede, né, que a gente transcende todo mundo, até quem só consome a arte, né? Tem um ponto que a arte só ela vai resolver, só ela vai nos deslocar. E hoje em dia, acho que mais do que nunca, a arte é mais democrática. Tem muita gente que quer ter a arte original em casa. Eu busco fazer coisas que eu gosto, né? Eu acho que eu sempre busco pintar alguma coisa que eu teria na minha casa, né? Então eu busco sempre isso, e hoje em dia tem mais gente buscando isso, e as pessoas buscam coisa original, né? Desde que eu me lembro de tudo, eu desenho, gosto de desenhar. Gosto sempre de pontuar, tenho uma grande influência da minha mãe, e ela sempre me incentivou, né? Sempre mostrou que era um caminho possível também, apesar de, né, toda essa pressão que existe de profissões de verdade.
Eu nunca deixei de desenhar a vida inteira, e aí até o ponto que eu fui fazer faculdade de design gráfico, com uns amigos, uma turma que começou o Casa Vendida, que foi a gente fez e vamos fazer uma exposição de arte, vamos juntar o que cada um faz. Cara, aquilo me deu uma pilha fantástica, assim, eu comecei a pintar, cara, nunca mais parei. Passando Canela, nos campos de cima da serra, São Francisco de Paula, São Chico, é aquele destino da serra que tem história, natureza, cultura. Além do Lago São Bernardo ali, que só por si já vale a visita, a cidade também tem os monumentos cheios de significado. Tem o monumento do Negrinho do Pastoreio, uma alegoria para nunca ser esquecida. O do Carreteiro, que homenageia os tropeiros que desbravaram aqui no sul. O do Laçador, o do Colono. E ainda tem um painel lindo ali no lago, que dá um toque, vamos dizer assim, diferente ao cenário. Tudo isso nesse clima tranquilo, na serra. No estúdio de tatuagem onde eu trabalhava, uma vez eu chego lá, o pessoal me chama, cara, vem cá ver os desenhos dessa guria. E eu olhei aquelas obras, assim, uma perfeição, um detalhismo, um talento que eu pensei, não. Eu olho a artista, uma criança, 19 anos. Eu e meus colegas, alguns com mais de 30 anos de desenho, ficamos impressionados com o talento dessa pessoa. Bianca Lemes, aqui de Sapucaia do Sul. A arte pra mim, hoje em dia, acho que uma necessidade, assim, não é nem um luxo, é uma necessidade das pessoas. A minha arte e as pessoas que eu tento acompanhar usam pra isso, pra conscientizar as pessoas do que elas vivem. Eu comecei na arte bem criança, assim, muito pequena. Eu lembro que a minha mãe trabalhava e quando ela chegava ela trazia aqueles livrinhos de colorir que eram R$1, assim. E daí o meu padrasto na época me incentivou assim a começar a tentar fazer os meus próprios desenhos. E daí desde aquela época eu comecei a desenhar retratos. Eu comecei a tatuar ali com 17 e foi quando a minha visão assim da arte mudou completamente. Quando tu entra no mundo da tatu, tu abrange um nível de arte completamente diferente do que tu conhece. Tipo, as pessoas elas não fazem só realismo, elas criam desenhos delas em diversos tipos de arte. Hoje em dia eu faço realmente para expressar coisas que eu sinto. Eu acho que a arte serve para isso, para tu perceber que tu não precisa seguir a grande maioria. Esse próximo local que a gente vai visitar é um local repleto de magia e mistério, incrustado no coração da cidade de Rio Grande. Um prédio discreto. Quem passa pela frente quase não percebe o que é. Mas a sua visita é reservada a poucos. Então, aproveitem. No coração da cidade de Rio Grande se ergue um templo silencioso, guardião de mistérios centenários. A loja União Constante é a mais antiga loja maçônica do estado e uma das mais importantes e tradicionais do Rio Grande do Sul. E foi fundado em 13 de junho de 1840. Esse prédio em estilo gótico abriga um templo completamente esculpido em madeira que guarda verdadeiras relíquias, estátuas em mármore vindo de Portugal, bustos de diversos filósofos e pensadores maçônicos, além de inúmeros objetos de valor artístico e histórico. A Bíblia, utilizada na loja, é uma edição de 1848, ofertada à loja pelo então escritor francês Victor Hugo, também um maçom. Conta a história que nas dependências dessa loja foi assinado o Tratado de Paz entre o general Bento Gonçalves e os representantes do Império, o que pôs fim à Revolução Farroupilha, em 1845. Mas o que mais essas paredes escondem? Quem mais passou por lá?
deixando marcas invisíveis na história. Alguns dizem que a união constante ainda guarda conhecimentos perdidos e que nem todos estão prontos para descobrir eles. Mas a verdade, como sempre, está entre as sombras. A cidade de Torres é conhecida por ser a mais bela praia gaúcha. Suas falésias, a Lagoa do Violão, o Morro do Farol, o Morro das Furnas. Mas muito além disso, tem um cara com uma visão única e peculiar a respeito dessa cidade. Dizem que aquela frase conhecida, né, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. A gente sabe o quanto a fotografia é importante no mundo atual, nas notícias, na arte. Eu consigo enxergar ela como algo, muitas vezes, que envolve a alma, sabe? Algo bem sentimental mesmo, né? Que é algo único, a gente precisa transmitir uma mensagem e ali eu coloco ela num quadro onde ela vai transmitir também esse sentimento. Então, fotografia, para mim, é sentimento. Cada fotógrafo, né, tem seu ponto de vista, sua visão. Né? A minha ponto de vista é transmitir essa mensagem voltada mais para as cores, né? Voltada aqui para Torres, principalmente, onde eu moro, né? Onde eu transmito essas belezas naturais da cidade de Torres. Então a fotografia, para mim, é isso. Né? Ela busca transmitir esses detalhes que muitas vezes muita gente não enxerga. Iniciei na fotografia como uma forma de me expressar. Meu pai sempre foi um grande poeta, um grande músico, mas o que destacava ele era a arte. Então ali com 10 para 11 anos, eu comecei a trabalhar com ele na função do design gráfico. Aos 14 anos, né, que ele veio a falecer, né, então nesse período da adolescência, quando ele não esteve mais aqui presente, eu encontrei na fotografia uma forma de buscar paz. Né. Em 2018 comprei minha primeira câmera, comecei a estudar mais sobre a fotografia e comecei a entender melhor sobre a fotografia, sobre a astrofotografia. A partir dali também começou a virar um negócio e uma forma que hoje em dia é o meu trabalho. Fora daquele circuitinho careta da Rota dos Vinhos, a cidade de Bento Gonçalves tem uma surpresa reservada para quem trilha os caminhos de pedra. Vamos conferir? Atrás dessa residência típica da colonização italiana, o Parque Internacional de Escultura Domadores de Pedra, localizado no coração dos Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves, é um museu a céu aberto que celebra a arte da escultura em basalto, uma pedra típica dessa região da Serra Gaúcha. Esse parque ocupa uma área aproximadamente de 4 hectares e abriga cerca de 48 esculturas. Essas obras foram produzidas durante 4 edições de um simpósio internacional de escultores que foi realizado entre 2015 e 2016 por artistas de mais de 20 países, incluindo Brasil, Japão, Turquia, Hungria. Essas esculturas estão espalhadas em meio à natureza e elas têm QR Codes que fornecem informações sobre os artistas, as suas origens, permitindo uma experiência interativa e educativa para os visitantes. Grafite, revolução. Felipe Sique vai nos contar um pouco sobre sua arte e a sua vivência dentro dessa arte. Eu acredito que a minha arte ela é um pouco abstrata até para mim. Eu não sei se ela consegue se inserir como algo... Tem pessoas que dizem que sabem que fui eu que fiz sem precisar ver minha assinatura. A arte em si, inserida na sociedade, bom, tudo aquilo que era produzido não precisava ser belo. E a arte surge daí, com o intuito de revolucionar isso. Não,
aquilo que as pessoas convivem no seu cotidiano tem que ser bonito, tem que ser diferente, não pode ser tão industrializado. O questionamento que fica é, será que a arte realmente está inserida na sociedade? Eu comecei a me interessar por arte porque a minha mãe, ela também é artista, ela é pintora de telas, e como eu ficava muito tempo com ela, depois do colégio, quando eu era criança, eu pintava, era meu divertimento, assim, minha brincadeira. Eu sempre gostei muito de pichação, desde que eu era criança eu ficava lendo, tentava entender, decifrar o código mesmo, de entender aquilo ali, aquela realidade. Comecei a pichar, aí comecei a fazer grafite, porque, enfim, não estava mais gostando de ficar me escondendo, e eu decidi fazer grafite. 2013 foi meu primeiro trabalho de grafite, inclusive, onde eu comecei a, de fato, querer me profissionalizar nessa parada. E tô aí até hoje, cara. Se aproximando novamente de casa, Porto Alegre, a capital do nosso estado, além de um centro histórico lindo e museus magníficos que, além de tudo, são de visitação gratuita, ela abriga um dos maiores eventos de arte aqui do Rio Grande do Sul, a Bienal de Arte do Mercosul. Bem-vindo à Bienal de Artes do Mercosul, um dos maiores eventos de arte contemporânea da América Latina. Ela reúne artistas de diversos países do Mercosul, por óbvio, em exposições, performances, instalações. A arte conecta culturas, transforma olhares. As exposições provocam, inspiram, surpreendem. É diversidade, é diálogo, é criação viva. É para repensar o mundo através da arte. Como isso vai ser feito? Olhem e me digam. Eu espero que vocês tenham gostado desse filme tanto quanto eu gostei de produzir ele, e que tenha sido tão enriquecedor para vocês quanto foi para mim. Porque o nosso Rio Grande vai muito além disso que foi mostrado aqui. O potencial artístico do nosso estado é enorme. Houveram tantos artistas que eu gostaria de entrevistar e não consegui, tanto pela limitação de tempo físico para a execução do filme, quanto pela limitação de tempo do próprio filme. Mas agradeço a vocês e até a próxima.